Os fatos narrados são de responsabilidade do autor e baseados em relatos escolhidos. A identificação dos personagens envolvidos nessa produção é de responsabilidade do ouvinte. Apesar de esperar um não, eu recebi um sim, além de outras perguntas pertinentes sobre o que pensava em fazer. Nossa fonte primária comentou sobre a possibilidade de conversar com os alunos e saber se estavam dispostos a falar sobre o que aconteceu com eles no semestre passado. Naquela quarta-feira eu imaginava que teria contato com a fonte pessoalmente, mas não ocorreu. No dia seguinte, conseguimos conversar sobre o protagonista dessa história, que não será nomeado ao longo desse podcast justamente para evitar processos. Afinal, estou fazendo uma denúncia em forma de áudio. A direção da escola, coordenação, professores e alunos têm noção de quem é. E falo com propriedade, pois tenho noção da existência dos e-mails com reclamações, carta feita pelos representantes de turma, como também abaixo-assinados. A exposição do caso vem por mim como um alerta aos pais sobre o que acontece entre as quatro paredes das salas não ventiladas adequadamente do prédio onde um dia funcionou a Tivity. Como também trazer a discussão sobre como a direção de uma escola técnica pública é omissa a ponto de manter esse professor em seu quadro de funcionários, mesmo com toda a confusão ocorrida no primeiro semestre de 2025. Olá! Sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Aulas de Preconceito, os casos da ETEC Dona Escolástica Rosa. Meu nome é Christopher Leforte e sou seu anfitrião. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify e ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que novos episódios forem postados. Episódio 3 – Turbilhão. Minha conversa no ônibus com a fonte foi sobre os primeiros dias de aula, onde até então tudo correu bem, mas tudo começou a azedar na apresentação do primeiro trabalho dado em sala de aula, no qual o professor passou a criticar os alunos por conta da pouca desenvoltura durante a apresentação do projeto. Porém, essa régua crítica do docente teve mais força no grupo onde a fonte se encontrava, onde o professor fez insinuações de que pela fonte ter personalidade própria e ser assumida sexualmente, poderia ser uma figura perigosa para com os alunos introvertidos. Eu, ao ouvir isso, senti um preconceito vindo do que deveria ser um educador, mas se transparece numa pessoa totalmente desequilibrada. Meu ponto de descida chegou e eu caminhei em direção à minha casa pensando no caso. Em paralelo a isso, eu não imaginava que a minha semana seguinte de aula também seria atribulada, pois dentro da minha classe, após o primeiro mês de aula, as asas de alguns alunos saíram e se mostraram verdadeiros diabinhos. Por que estou contando isso? Pois minha sala, o primeiro módulo do curso de Segurança do Trabalho, o 1D3, também passou a ser um problema. E quando digo problema, estou me referindo às seguintes palavras: etarismo, racismo e homofobia recreativa. Pessoalmente, eu não imaginava que numa sala onde as pessoas, em sua maioria, são de maiores de idade, iriam se comportar pior que os alunos da quinta série. O que eles chamam de brincadeiras, eu levo como ofensas, principalmente quando é escancarado para toda a sala ouvir dentro de um ambiente acadêmico de nível técnico. E sabe o pior? Tudo isso na frente dos professores e nenhuma atitude tomada para controlar um ambiente que tem à sua disposição ocorrências. Mas vale lembrar que esse ambiente permissivo a esse tipo de atitudes desrespeitosas foi amparado pela direção e coordenação da instituição. O começo de toda a confusão ocorreu na confraternização entre os alunos do curso de Segurança do Trabalho. A dinâmica de racionamento de comida colocada para consumo somente após as atividades deu uma bela intriga entre as classes. Já para mim, o estopim foi no dia 26 de agosto de 2025, dia que um apagão pegou os alunos da ETEC de surpresa, pois se antes as ofensas entre os alunos da sala eram consideradas pela maioria como brincadeiras, ali elas passaram a me atingir diretamente, quando fui tentar procurar informações para os alunos da minha classe saírem seguros do laboratório de informática. Enquanto conversava com os funcionários da secretaria sobre qual seria o procedimento, o laboratório de informática foi tomado por um tom de deboche dos alunos que dava para ouvir pelos corredores do quarto andar. Minha primeira formação foi colocada por aqueles alunos como se fosse uma bobagem ou algo inútil, simplesmente por informar que a saída seria pela escada de emergência, já que os alunos menores de idade estavam descendo a escada central como se fosse uma competição de parkour às escuras. Enquanto acompanhava uma das alunas que tinha problemas de saúde para descer as escadas com o apoio de seu marido,
Os alunos que haviam usado o aproveitamento de estudos estavam aguardando na sala até a aula do laboratório acabar. Porém ali, na escadaria de emergência, quase que às escuras, esse grupo que estava na sala de aula desceu com um dos alunos que sentava lá no fundo, que estava desnorteado, e assim fomos avisados que se tratava de uma crise de ansiedade. Após terminarmos de descer todos para o térreo da instituição, os alunos estavam acompanhando o garoto que estava em crise no refeitório. Ali, 2 alunos citaram a importância de um DDS de saúde mental. Para quem não sabe o que significa DDS, é um diálogo diário de segurança, algo importante em segurança do trabalho, pois iríamos entrar no famoso Setembro Amarelo. Porém, optei por não me manifestar sobre, já que casos de etarismo e ofensas tidas como brincadeiras entre amigos estavam correndo em sala de aula e isso não estava sendo reconhecido por esse grupo, já que quem se sentia afetado não fazia parte da panelinha. Como mencionei com uma amiga que fiz durante o curso, de que adianta DDS de saúde mental se na sala o ambiente nocivo se mantém? Em meio a esse turbilhão de problemas, em 2 de setembro de 2025, a fonte do caso do professor que tocou o terror no primeiro semestre de 2025 na turma de administração entrou em contato comigo para encerrar sua participação no podcast, pois temia que suas oportunidades no mercado de trabalho cessassem caso seu nome estivesse envolvido em um projeto que denuncia a instituição que estava lhe dando uma oportunidade, mesmo que atabalhadamente. O interessante é que, após essa mensagem, eu ouvi essa mesma fonte dias depois na escadaria central da ETEC contando os casos em alto bom som. O que me levou a pensar que, por uma oportunidade de emprego, para a maioria vale a pena fazer parte do clube da omissão, mesmo sendo vítima dos abusos que ocorrem na instituição educacional. A atualização mais recente sobre o caso do professor é que a ETEC abriu um processo seletivo para contratar docentes para suprir a demanda de aulas do curso onde esse professor é coordenador. Na quinta-feira do dia 27 de novembro de 2025, eu enviei o seguinte e-mail para a assessoria de imprensa do Centro Paula Souza. Prezados da assessoria de imprensa do Centro Paula Souza, boa noite. Reitero meu pedido de informação para o podcast Aulas de Preconceito, os casos da ETEC, Dona Escolástica Rosa, em nome do princípio do contraditório. O primeiro episódio trata de graves denúncias de assédio moral e conduta inadequada contra um professor que também exerce a função de coordenador, ocorridas no primeiro semestre do ano na turma de administração período noturno, da ETEC Dona Escolástica Rosa. As denúncias colhidas incluem relatos de falas em sala de aula como: você precisa emagrecer se quiser um emprego na área de RH. As 3 estão parecendo prostitutas usando essa calça. Eu não tenho culpa de você ter aberto as pernas. Fomos informados da existência de uma carta dos representantes de turma, um abaixo-assinado e e-mails com reclamações que foram entregues à direção da ETEC sobre a postura deste docente. Solicitamos, para fins de transparência e cumprimento do direito de resposta, um posicionamento oficial que aborde especificamente as seguintes questões. A confirmação. Se a direção da ETEC recebeu a carta, o abaixo-assinado e os e-mails detalhando as falas e condutas inadequadas deste professor/coordenador. As medidas. Quais medidas disciplinares ou administrativas foram adotadas pela instituição após o recebimento dessas denúncias no primeiro semestre? A situação atual. Por que o docente em questão ainda faz parte do corpo de funcionários do Centro Paula Souza e ainda exerce a função de coordenador de curso? Agradeço a atenção e peço por favor que a resposta seja enviada em até 5 dias úteis para que possamos incluir o posicionamento da instituição. No dia seguinte, tive um retorno. Olá, Christopher. Bom dia, tudo bem? Por favor, preciso saber o nome do professor/coordenador denunciado, também o período/ano em que os denunciantes contam ter ocorrido os fatos. Um abraço. E respondi: olá, boa tarde. O período que os fatos ocorreram foi no primeiro semestre de 2025, com os alunos do primeiro módulo de administração do período noturno. Por razões jurídicas, o nome do docente não pode ser citado. 5 dias após o pedido de posicionamento, enviei na sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, mais um e-mail. Abre aspas. Prezados da assessoria de imprensa do Centro Paula Souza, boa tarde. Entro em contato novamente para solicitar um posicionamento da instituição a respeito das denúncias apresentadas pelos alunos da ETEC Dona Escolástica Rosa. O episódio que reserva espaço para esse posicionamento será vinculado nesta terça-feira, portanto o prazo final é até o término desta noite. Fecha aspas.
Ontem, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, ao meio-dia e 21, recebi o posicionamento oficial do Centro Paula Souza por meio de sua assessoria de imprensa. Abre aspas. O Centro Paula Souza, CPS, informa que está em andamento na ETEC Dona Escolástica Rosa uma sindicância sobre as desavenças entre os grupos de estudantes. Caso necessário, serão adotadas medidas disciplinares. Com relação às denúncias envolvendo o docente, a unidade também iniciou a apuração dos fatos. O CPS não compactua com qualquer ato de discriminação ou desrespeito. Por meio da Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra o Assédio Moral e Sexual, COPANS, promove diversas ações como capacitação de docentes, palestras e divulgação de informações visando a orientação e prevenção de atitudes contrárias aos direitos civis. Fecha aspas. No próximo episódio... Agora eu preciso falar com vocês sobre segunda-feira. Vai dar para trabalhar numa boa. E é assim, quando eu conheci vocês, eu falei, porra, essa turma vai ser legal. Você estava no domingo. Aí eu comecei a perceber algumas coisas e falei, pô, tá se perdendo, não pode. É 1 ano e meio que vocês ficam ali. Aqui no nosso grupo a gente tem uma maneira de ficar brincando com o Belton, que é brincadeira nossa, a gente chama ele de idoso. A gente brinca com ele, a gente fala a boca idoso, cala a boca fulano. Então assim, se a gente tava falando aqui e alguém escutou e achou que foi pra ela, porque ela tem síndrome de tudo é sobre mim, aí, sinceramente, eu não tenho nada a ver com isso. Hoje em dia, você não pode brincar com ninguém. As pessoas se ofendem, é a palavra que usa, o mimimi. A gente não ofende ninguém, juro pelos meus 2 filhos. É a brincadeira que a gente faz, a gente não ofende ninguém. Só que esse mimimi de você falar uma palavra que está relacionada a uma pessoa, que ela é de esquerda, direita, do time A, time B, ou de da sexualidade dela, ela acha que sempre é pra ela, a pessoa não sinta essa atenção. Aquela, vocês estão falando. Ah, não, tu me senti uma criança, mas as brincadeiras de criança já estão desde o início. E é uma questão da inteligência emocional e do respeito e ambiente. E ambiente. Não, eu acho que assim, aqui a gente já tem idade, já temos idade para saber o que é bom ou não. Isso que é... Gente, ó. Aulas de Preconceitos, Casos da ETEC Dona Escolástica Rosa é um podcast com selo Cris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e produzido por Christopher Leforte. Não se esqueça de seguir nosso podcast no Spotify e ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que novos episódios forem postados, além de nos avaliar. Fiquem na paz e até quinta-feira com o próximo episódio.